Podcast Despertar. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para conversarmos um pouco sobre doutrina espírita. E hoje, para nossa alegria, estamos aqui com a professora Vânia Marçal, ela que é uma excelente professora. Não tive a oportunidade de ser aluno dela, mas meus filhos são alunos dela. E ela vai falar conosco hoje sobre o contexto histórico europeu do século XIX e o surgimento do Espiritismo. Vânia Marçal, seja muito bem-vinda, por favor. Boa noite. Eu vou começar falando sobre a mudança que lentamente vai fazer nortear as cabeças pensantes da Europa. Antes, porém, apresentar aqui meu querido amigo Fabiano Braga, que está aqui também nesse momento, dando boas-vindas à Vânia. Mais uma vez, o nosso Despertar Podcast, e hoje com essa presença maravilhosa, ilustre, que é a Vânia Marçal. Obrigado. Que hoje eu vou ficar aqui, pessoal, só ouvindo, que hoje vai ser uma aula, viu? Hoje vai ser, viu? Uma aula. Então, Seja vamos lá. bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Fique à vontade. Então tá. Então vamos partir do princípio que o século XVIII é chamado século das luzes. O iluminismo é ilustração, é luz. Por quê? Vai mudar a mentalidade. A mentalidade até então era retrógrada, era a sociedade desigual. E o iluminismo vai surgir através dos livros dos pensadores iluministas que vai mudando a mentalidade das pessoas. Por exemplo, o Montesquieu. Montesquieu era um francês. Ele vai escrever um livro inteiro falando sobre a necessidade da tripartição do poder. O poder tinha que ser dividido para evitar a concentração de poder na mão de uma só pessoa. Legislativo, executivo e judiciário. O Voltaire foi fenomenal. Ele fala uma frase que é atual, que fala o seguinte: posso não concordar com uma palavra do que você está dizendo, mas eu vou morrer defendendo o seu direito de dizê-las. Isso é revolucionário, gente. Revolucionário. Então, o Voltaire, ele vai fazer uma apologia de que a razão era a melhor companhia das pessoas, porque não tinha racionalismo naquele século XVIII. O que existia era a teoria do direito divino, das pessoas acreditarem que o rei era representante de Deus na terra, tinha que ser reverenciado, tinha que beijar a mão, tinha que ajoelhar de frente o rei. O outro, o Rousseau, vai fazer nos seus livros uma crítica muito grande àquela situação política que era chamada antigo regime. Absolutismo, desigualdade, né? Enquanto a nobreza nadava no luxo, o clero também, a burguesia pagava os impostos. E isso causava revolta nas pessoas? Causava indignação, mas não tinha um líder, não tinha um movimento organizado. E à medida que os iluministas vão soltando seus livros, revolucionando as ideias, vai amadurecendo a sociedade. Então, nesse sentido, por exemplo, o Rousseau condenava o antigo regime. Ele condenava o quê, então? A política. A política desigual. Que era feita. Clero não pagava imposto, nobreza não pagava imposto, era parasitária do governo, tinha emprego fantasma. E a burguesia que ralava, que trabalhava, pagava impostos. E isso foi criando, isso contribuiu para criar naquela época uma revolta que as pessoas pudessem se insurgir contra as autoridades daquela época? É exatamente o que vai acontecer. Vai acontecer um movimento, mas antes de acontecer o movimento revolucionário dentro da França, essas ideias vão ultrapassar a Europa. Vão chegar na América do Norte. A América do Norte era colônia da Inglaterra. E como que isso chegou até que foi... Porque com a Revolução Industrial, né, tudo ali acontecendo ao mesmo tempo, vai dinamizar a produção de livro. Até então, o livro era escrito à mão. Com a Revolução Industrial, é a geração de energia, a energia elétrica e também livro. E o livro vai chegar na América do Norte. Vai chegar na América do Norte e eles vão colocar aquelas ideias em prática.
Não ficou só na discussão. É isso que eu queria perguntar. Quando os livros começam a chegar na América do Norte, Sim. qual é o sentimento do povo americano? Que começou a ver aquelas Os ideias. líderes políticos, claro que isso não é massificado, é um grupo, Sim. né? Mas mexeu, né? Sim, eles vão fazer um movimento revolucionário e a 4 de julho de 1776 vai surgir os Estados Unidos. Ou seja, o iluminismo colocado em prática na América do Norte. Quando isso acontece, quando os Estados Unidos viram um país livre da Inglaterra, isso vai repercutir lá na França. Isso vai dar mais força para as pessoas tomarem uma decisão. Tipo Falou, assim, lá deu certo. tipo, vamos- é isso que eu ia Vamos falar. fazer vamos aqui. fazer aqui. É isso que eu Exatamente. ia perguntar. Pô, lá deu certo. É. Partiu daqui, mas lá deu certo. E nós? O que nós vamos fazer? Nós vamos... Surgiu daqui, foi pra lá, lá deu certo, nós não vamos fazer nada. Isso. É isso que aconteceu. É aí que acontece a Revolução Francesa. Revolução Francesa é para acabar com o antigo regime, com o absolutismo do rei, com a desigualdade na questão tributária. E isso vai mexer muito com a mentalidade dinâmica dos estudiosos iluministas. Tá vendo a importância do conhecimento? Sim. Tudo parte do conhecimento. E aí, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, ela vai criar condição dos trabalhadores amadurecerem. Isso tudo está acontecendo, gente, e ali na Inglaterra Ao mesmo tempo. está acontecendo a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa na Inglaterra e vai proliferar pelo mundo. Ela demorou quanto tempo, mais ou menos, a Revolução Industrial? Assim, ela ficou... Quantos... Ela está até hoje, neguinho. A Eu tecnologia... digo assim, o fervilhar mesmo. Não, aquilo ela que... verdade. sempre fervilhando, está sempre É um tempo dinamizando. constante. É. E as relações trabalhistas vão ter que mudar. Os movimentos contra a exploração, porque a Revolução Industrial, na verdade, é o dono do meio de produção, o dono da fábrica Sim. e a mão de obra que só tem a força de trabalho para vender. Aquela produção em massa, aquela loucura. Mas não tinha lei. Não tinha jornada de trabalho delimitado. Você entrava por uma fábrica às 6 da manhã e saía às 10 da Tinha noite. até um filme do Charlie Chaplin, né? Que ele mostra Exatamente. isso, né? Exatamente. Interessante. Então, a desigualdade era tremenda. E quando o trabalhador percebe que o dono do meio de produção, o dono da fábrica, é que ficava com os lucros, ele vai aprender a cruzar os braços. Ele vai aprender a fazer greve. Ele vai aprender a reivindicar. Ele vai aprender a fazer o sindicato. E aí, isso vai proliferar pelo mundo inteiro. Como a gente pode ver em vários outros países, igual teve na Alemanha. Exatamente. E o iluminismo também chega aqui no Brasil. Nós éramos colônias de Portugal. 1822 vai acontecer a ruptura. Como outras colônias vão romper com a Espanha. A América era espanhola. Teve... Bolívia, Chile, Peru, tudo da Espanha. Explorando todas as riquezas. Eu fui num museu em Portugal, em Lisboa. Eu vi o ouro, até arrepiei agora. O ouro que foi daqui. Nossa, imagina. Que coisa absurda. Crucifixo de 1 metro de altura, de ouro maciço, com etiquetinha peso. embaixo, vindo de Minas Gerais. Que beleza, hein? É, beleza? Eu fiquei revoltado. Meu Deus. Então é isso. E o Napoleão Bonaparte? Na O, sua... o Napozinho, que eu ponho apelido Napozinho. dele. É. O Napozinho, ele chega Ele mandou no final, bem, podia ter mandado melhor. contribuinte. podia ter feito melhor. Mas ele foi interessante porque ele cria o Código Civil Napoleônico, dando direito para os trabalhadores, dando liberdade na Foi a propriedade. partir daí realmente que começou a melhorar a situação do povão, vamos dizer assim? Desde a Revolução Francesa. Sim, desde- mas a partir do código, quando ele institui uma Não, organização ali, antes de Napoleão, eles já tinham redigido a primeira Constituição da França, imitando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a ter uma Constituição. E aí, a França começa também a seguir os passos dos Estados Unidos. Constituição, começa a ventilar a possibilidade de ter direitos trabalhistas. E os direitos trabalhistas são muito trabalhados na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a chefiar, vamos dizer assim, a Revolução Industrial. Entendeu? Então, a partir das ideias,
o mote inicial são as ideias. A partir das ideias revolucionárias de Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Quesnay, vai mexer com a cabeça da pessoa. E ela coloca isso em ação. É a revolução. Então, Luís XVI, no primeiro momento, assustou muito, prometeu cumprir tudo aquela proposta revolucionária, só que ele se trai. Ele é pego fugindo da França, vestido de camponesa, e ele é preso e vai ser executado. E depois, Antonieta, também a esposa, vai ser executada na guilhotina. Isso representa um salto grande na mentalidade revolucionária. Os revolucionários não eram românticos. Os revolucionários não é, não. Eles eram muito focados naquilo que eles queriam, transformar a sociedade. Mas a paz não chegava. E Napoleão Bonaparte, o chefe do exército, um homem muito rigoroso nessa questão, líder do exército, ele toma o poder em 1799. Ele cria o Código Civil Napoleônico, ele cria um monte de leis voltadas para atender o trabalhador, a burguesia também, mas ele deixa a desejar, como todos eles, né, gente? Quem não deixou, aluno sempre me pergunta isso. Dá um exemplo aí. Qual o melhor revolucionário? Eu falei, Jesus. Esse não tem erro. Na sua opinião, dê um exemplo aí de uma coisa que ele podia ter mandado melhor. Napô? Napô. Ele olhou a questão trabalhista. Ele podia olhou, ter feito isso aqui melhor. Ele, como militar, ele aumentou o patrimônio territorial da França. Poderia ter feito muita coisa em direitos das mulheres, por exemplo. Elas são nulas na história, ela não existe aqui na história, né? Apesar de Joana d'Arc ser francesa, né? Mas, ou seja, na medida em que a revolução amadurece, as mudanças vão acontecendo e a sociedade vai usufruindo. Que sociedade? Aquela que era completamente nula no antigo regime. A burguesia, que era o terceiro estado, primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado burguesia. Junto com a burguesia está o artesão, está o camponês. O baixo clero, A burguesia. seria a burguesia, mas A classe mais baixa. A classe que pagava imposto. Então a revolta dos burgueses, junto com o operário, junto com o artesão, junto com o agricultor, está tudo na mesma categoria. Terceiro estado. E eles vão romper essa situação, vão executar o rei, cabeça vai rolar, e começa então a divulgação das vitórias da Revolução Francesa e de Napoleão também. Neste contexto, a Revolução Industrial está crescendo, está ampliando os conglomerados industriais, mas como pano de fundo ainda tem uma desigualdade. Que existe até hoje. Sim. Né? E rolou muito sangue nesse meio aí. Nossa, pra se enxergar mãe. isso aí. E aí, quando a gente fala que rolou muito sangue, a gente lembra da lei de destruição, que está na nossa codificação, que é necessário para que tenha alguns avanços, né, no contexto todo, para que haja o progresso, que haja destruição. Esse seria um exemplo, um cenário desse? Sim, mas antes da destruição, sempre tem um lado positivo. Por exemplo, a Revolução Industrial, ela favoreceu a descoberta de muitas doenças, de muitas vacinas. Inclusive, nós brasileiros somos expert nas vacinas. Por quê? Começa com Pedro II. Pedro II perdeu um filho dessas doenças que hoje não mata, porque hoje tem vacina. E ele começa a valorizar as vacinas que no governo dele já existia. E ele vai importar vacina, ele vai divulgar. Olha que coisa interessante, gente. Interessante. Lá no Museu Imperial tem o quartinho do filho dele, montadinho onde ele morava, lá em Petrópolis. É interessantíssima essa história. Então a vacinação, a cura de muitas doenças endêmicas que os operários pegavam, isso tudo vai ser contemplado com a ciência voltada para otimizar a Revolução Industrial. Então uma coisa está ligada à outra. As mudanças são muitas.
Mas a desigualdade ainda existe para muita gente. Não é que acontece uma coisa e depois acontece outra. Tá tudo acontecendo ao mesmo Tudo tempo. ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Certo? Isso. É isso. Na verdade, então, a Revolução Francesa, ela buscou o quê? E a Revolução Industrial buscou em quê? Se a gente fosse fazer uma definição, assim, A Revolução mais clara. Francesa visava acabar com a desigualdade. Por quê? Se você for no Palácio de Versalhes, você fica com o queixo caído o tempo todo. É maravilhoso. De tanto luxo e tanta riqueza. Feita com o dinheiro dos impostos pagos pela burguesia, pelo agricultor, pelo artesão, por quem ralava. Sem lei. Né? Aquela riqueza toda tinha que acabar. Aquela desigualdade tinha que acabar. O Palácio de Versalhes foi feito pelo Luís XIV, o 14. Né? Era o demônio. O 16, o 15, o 16, eles tinham. Mas tinha que ser Luiz? O Luís. Isso é outro nome, não? Vamos lá. A riqueza e a desigualdade era muito grande. Tem um exemplo significativo. Maria Antonieta, ela tinha 9 pessoas para ajudá-la a se vestir, a colocar a peruca, a fazer a maquiagem. E ela estava se vestindo com aquele monte de mulher ao redor vestindo. Ela olha lá e vê um grupo de pessoas fazendo movimento na rua, de reivindicação. Ela fala, o que querem? Pergunta para que está vestindo. Ela falou, Majestade, o povo quer pão, o povo passa fome. Ela falou, uai, eles não gostam de brioche? Brioche é um pãozinho francês. Quer dizer, a mulher Se eles estava comessem, completamente talvez até Totalmente gostassem. alienada. alienada. Ela era alienada. Um mundo muito Então alienado. você perguntou o que a Revolução buscava? Acabar com essa situação. Acabar com a teoria do direito divino. Que as pessoas acreditavam que o rei era emissário direto de Deus. E ele vai tirar proveito disso. Através, só se apresentava ricamente vestido, tinha a sessão beija-mão. Aqui no Brasil tinha a sessão beija-mão. viu? Sessão Tá beijamão. legal? Ai, meu Deus. Ainda bem que tem a lei do progresso. Então, é mesmo. E por falar em lei do mesmo. progresso, a gente percebe claramente que nesse contexto de revolução, onde buscava-se as mudanças, porque a revolução busca a mudança, Isso. existia então a destruição que precisava existir para atender à lei do progresso. Exatamente. Seria certo essa afirmativa? Sim. E eu vou te falar uma coisa. As manifestações, parece que era mesmo a espiritualidade Já agindo, organizando a situação. Por quê? O poeta, o escritor, o músico, todos eles vão fazer a sua obra voltada para incitar a mudança. A poesia, Tudo pensado, tudo pensado. tudo organizado, Tudo. né? Os tudo livros, caminhando para aquele os mesmo romances, a poesia, a música, sentido. E como tudo, tinha beleza, né? tudo girava em torno da mudança. Era preciso mudar. A imprensa que já existia, né? Revolução Industrial, otimiza a imprensa, otimiza a confecção de livro. Foi revolucionário, gente. Porque antes um livro era o preço de uma casa, porque ele era feito à mão. Agora não. Agora com a prensa, né? Com o maquinário que vem com a Revolução Industrial. E existe uma grande dificuldade de veiculação de livros e tudo mais. Até chegar à Revolução Industrial. Até chegar à maquinofatura. Agora é máquina. Então, foi uma maravilha. Porque se um livro antes valia o preço de uma casa, agora não. Uma casa. É porque eram poucas unidades, né? Era raríssimo. Era feito à mão. Os copistas. Você imagina você escrever um livro à mão. E agora não. Tudo gira em torno da mudança. Então, o mote de tudo isso que eu estou falando aqui era a necessidade de mudança. As pessoas queriam participar do mundo do trabalho, mas ser remunerado de acordo. Porque não eram. Enquanto o dono do meio de produção, o dono do capital, usufruía da riqueza, a sociedade morava na miséria. Os bairros de Liverpool, na Inglaterra, eram um horror. Era um ano de doença, Sim. de sofrimento. Chega a revolução e vai mudar esse cenário para sempre.
Pronto. E quanto às manifestações Bom. culturais nessa época, qual era o cenário? Antes, os movimentos culturais que giram em torno da literatura, da música, da poesia, está enfatizando a necessidade de mudança. E vai aparecer também aqueles teóricos que vão escrever livro, que vão fazer a cabeça até hoje de muita gente, da necessidade, por exemplo, Karl Marx e Engels. Eles vão escrever o Capital e vão mostrar que era preciso. Problemática essa ideia. O capitalismo estava com seus dias contados, porque o ideal era sair do capitalismo, passar para o socialismo, que seria uma ponte, para atingir o ideal, o comunismo. Tem pessoas até hoje que acreditam nisso. Estudam né? isso. Estudam isso. O comunismo. Tudo vai ser dividido em partes iguais. Mas sabe qual é o exemplo que eu dou? Ontem mesmo eu dei essa aula no 9º ano. Eu falei, gente, ontem eu levantei às 5h30 da manhã e fui para Arcos dar aula e voltei. E aí estou trabalhando. É justo dividir em partes iguais o que eu ralo, o que eu trabalho desde 5h30 da manhã, com a outra que dorme até 10 da manhã? Então isso joga por terra essa ideia que ficou para Sim. muita gente na teoria. Aquela coisa que é comum, não é nada comum. Não. Bom, ô Vânia, e aí, isso tudo aconteceu em final do século XVIII 18. e início do século 19. XIX. É. E no século XIX, qual foi o grande marco para o espiritismo dentro desse contexto revolucionário de mudanças, de destruição e de progresso? Qual foi o marco que aconteceu no século XIX? 1857, Kardec começa a elaboração, que ele era um professor muito organizado, já tinha editado muitos livros. Ele vai criar um pseudônimo de Allan Kardec, o nome dele é Hippolyte Léon Denis Arrivail, e ele percebeu que o cenário europeu era propício para mudar. Olha o tanto de mudança que nós já comentamos aqui. Nossa. Então Kardec, quando percebe que não era brincadeira de salão, como no primeiro momento ficou parecendo, né, que as mesas girantes, não era uma brincadeira. As pessoas tinham respostas racionais. Já teve aquele aspecto científico. Exatamente. Né? E ele, com seu espírito pesquisador, ele percebe que uma coisa séria estava começando a nascer. E aí, o Livro dos Espíritos é o livro mais didático que eu conheço da doutrina espírita. Porque é pergunta e resposta. E ele é insistente com a espiritualidade. A espiritualidade superior vai dar embasamento, vai responder todas as perguntas. Ou seja, quando ele começa, ele não inventou nada. Kardec não criou nada. Quando ele começa a organizar, ele vai chamar a atenção dos estudiosos, apesar de ter um movimento muito forte contra Kardec. Veja o filme Kardec. É impressionante, é interessante. Sim. Como ele foi rejeitado. Aí, pessoal, vamos ver o filme do Kardec. E ele começa a elaborar, a organizar aquelas informações que estavam chegando do plano espiritual, que eram revolucionárias, sobre a lei de causa e efeito, sobre tudo aquilo que Jesus tinha falado. Perfeito. E que tinha prometido. Jesus foi didático, gente. Jesus, vendo que as pessoas não estavam sacando o que ele falava, falou, vou mandar o Consolador. Eu vou enviar o Consolador para explicar aquilo que vocês não entenderam e explicar mais coisas que eu não tive condição de falar. Eu vou enviar o Espírito da Verdade. Pois não é que Kardec, nas primeiras manifestações que ele recebe, um texto lindo, quem assina? O Espírito da Verdade. Dentro deste contexto que nós falamos aqui o tempo inteiro, nessa caminhada dessas revoluções de ideias, de mentalidades industriais, filosóficas, no momento oportuno, temos a codificação. Você percebe que a humanidade já estava madura. Já estava pronta para Aliás, alimentá-la, né? Eu acho que foi uma preparação. Foi uma preparação? Mas deixa eu falar uma coisa. Fala aí. Século XVI, aconteceu uma verdadeira revolução
com a reforma religiosa. Século XVI. No mesmo cenário de acontecer Exatamente. vários pontos. Uma pessoa, Martim Lutero, de dentro da igreja, amava a igreja. Martim Lutero, na Alemanha, amava a igreja. Ele não queria romper com a igreja. Era uma Mas reforma. quando ele percebe a venda de indulgência, aquela igreja, não a igreja de hoje, viu, gente? Que a igreja de hoje, ela é depois da reforma religiosa. Claro. Então, Martim Lutero critica aquilo que ele não concordava, mas ele não queria romper com a igreja. Ele escreveu 95 teses, pregou na porta da igreja para que os fiéis lessem e comentassem com ele. E o Papa manda um recado para ele. Rasga as 95 teses. Ele falou, não vou rasgar. E ele, então, nasce a igreja Luterana. de Lutero, luterana. Depois, João Calvino, percebendo que a ideologia... Olha o tanto que isso é revolucionário. São bem lá de trás. João Calvino, na Suíça, ele percebe que as informações que as pessoas recebiam para a salvação é preciso a fé e a obra. A obra, sabe o que era? Fazer doação de terra para a igreja. Tanto que a igreja era a maior proprietária de terra da época. O que o João Calvino faz? Não. O sinal da salvação é a prosperidade. Entra para o seu trabalho com seriedade, produza. Gerou os países mais ricos do mundo. Então, já- E a terceira revolução nessa área não foi bem revolução, porque aconteceu na Inglaterra, o rei da Inglaterra tinha ganância pelos bens da igreja, rompe com a igreja por questões que não tinham nada a ver com a Nada a religião, ver. certo? Ou seja, King James. século Era XVI, King James. o povo já estava voltado a fazer uma Na mudança. Inglaterra foi King James? Foi o Henrique VIII. Henrique VIII, Henrique E VIII. aí, senhores, para concluir, a igreja vai reunir. A igreja muito séria vai falar onde nós erramos. E aí a igreja vai fazer uma reforma muito interessante, que otimizou a igreja de hoje. Por quê? Criou uma coisa que não tinha, seminário. Pergunta para um estudante do seminário quantos anos ele tem que estudar para virar padre. A igreja confirma os dogmas, a igreja faz uma reforma. Acabou com essa história de vender indulgência, acabou com essa história de vender um pedacinho do céu que existia. A igreja se reformou. Será que acabou? Então, A gente né? tá vendo muita coisa aí hoje que tá meio que dizendo isso aí, mas continua aí, Vânia. Ai, Então Luiz. é isso. Bom, Então é eu, isso. eu percebo assim, então, que essas revoluções, Começaram né, já. que eclodiram, vamos dizer assim, É. no século XVIII, 18. final e XIX, começaram lá atrás. Lá atrás. Até que vem a apresentação, né, para todos nós do Espiritismo, Exatamente. através de Kardec. E aí vão acontecer mudanças realmente muito importantes, que eu tenho certeza que no próximo episódio nosso, nós vamos poder historiar aqui a vida de Kardec, o que aconteceu depois da vinda do Espiritismo. Quais as transformações, quais as mudanças ocorreram sem que necessariamente houvesse revoluções Exatamente. como antes. É. Houve a revelação do quê? Do pensamento. A mudança nasce na cabeça de cada um. Já começamos a Exatamente. ter novas ideias, É. novas formas Porque a de doutrina pensar. espírita, ela revoluciona. A doutrina espírita revoluciona. Pessoas com vícios, pessoas com desmando de conduta, elas começam a mudar. Por quê? Porque aquilo dói. Eu poderia te fazer uma pergunta, Vânia. O nosso tempo aqui está acabando, mas eu gostaria de deixar para você uma pergunta. O Espiritismo, a partir, né, de Kardec, obviamente, ele veio realmente para despertar o nosso espírito? Com toda certeza. Com toda certeza. Hoje, na hora do recreio, os professores estavam comentando sobre as religiões. Evangélico de um lado, católico do outro, aquela discussão quanto dogmas, quanto Quem tem cerimônias, razão, quem tem razão, sobre que bate papo. o uso de imagem,
a veneração de imagem, eu fiquei pensando, gente, que bênção, que maravilha que é a doutrina espírita. Porque nós não temos dogma, nós não temos vigia. Preconceito. Não, nós temos o quê? Aí um aluno até me perguntou, na hora que eu entrei para o 9º ano de novo, falou, aqui, por que você entende tanto de religião? Eu falei, porque a minha religião incentiva o estudo. Então, porque eu falo muito de Jesus, eu dou muito exemplo de Jesus, que foi um revolucionário, né? E eu critico muito, tudo baseado no Evangelho, dentro da sala de aula, a postura de Jesus no sentido de buscar a lisura, a honestidade. Então, a doutrina espírita, Piteco, ela é revolucionária no sentido de que você não aceita mais a sua postura inadequada. Já não bate. Então, aos poucos você vai mudando. Isso é revolução. Só que está aqui dentro, é silenciosa. Né? Há exemplo de Madalena. Madalena, quando chega para Jesus, ele olha para ela, tem um texto lindo que ela fala, foi o primeiro homem que me olhou sem desejo. Foi o primeiro homem que me olhou com amor de um pai. Me chamou pelo nome. Me chamou pelo nome. Então, a doutrina espírita é isso. É clarear nossa cabeça, é estudar dia e noite sem parar, é interpretar o mundo à luz da doutrina. Não é não? Você passa a entender muita coisa. Te dói na alma quando você vê uma criança mexendo no lixo. Te dói na sua alma quando você vê pessoas gastando fortunas em festas. A corrupção que existe. Gente, doutrina espírita nesse povo, pelo amor de Deus. Porque a pessoa passa a mudar de parâmetro. Outro dia teve uma sessão no Senado. Tem um senador lá que é espírita. Ele organizou uma tarde e quem estava lá? Aquele juiz... Haroldo Dutra. Haroldo Dutra. Encantador. Perfeito. As coisas que o Haroldo falou, os deputados, o senador, todo mundo olhando. Eu falei, olha a revolução espírita chegando na sede do poder. É preciso mudar. E a doutrina tem essa força de mudança. Como o evangelho, né? Eu sei que o nosso bate-papo está muito animado. Poderíamos ficar aqui por horas conversando com a Vânia, ela que veio nos dar aqui uma aula, né, de história, com toda a sua simpatia, mas eu acredito que a próxima vinda dela aqui, com certeza, trará para a gente muitos outros conhecimentos dentro de outros episódios que nós vamos fazer aqui. Meu querido Fabiano, suas considerações? Vânia. Não, vocês não elogiam, não. Não vou elogiar. Eu não preciso te elogiar. Não. Você já é autoelogiada, né? Porque é uma maravilha ouvir a Vânia sempre. A gente tem o privilégio Obrigado. de ouvi-la sempre. E é sempre esse banquete, né, de luz, de sabedoria. Não estou elogiando, tá? Não elogia, não. E a gente fica encantado de ver, porque as pessoas acham, né, Vânia, que tudo surge do nada, né? Surgiu, pá! E não consegue ver esse cenário, esse caminho maravilhoso, né? Esse que vem acontecendo para que as coisas possam acontecer. Tudo tem um porquê, teve Tudo um tem um caminho lá porquê. atrás, né? E ela conseguiu trazer para a gente aqui essa ideia Total. Estou, assim, desse contexto muito histórico grato. europeu. Foi muito elucidativo. Te agradeço muito. Obrigado. E esperamos mais uma oportunidade. Sempre que eu puder, eu estou aqui. Vânia, mais uma vez, Obrigado. muito obrigado, viu? Tá. E que Deus te abençoe na Amém. sua caminhada. Amém. E, mais uma vez, podcast Despertar, despedindo de todos. Grande abraço. Grande abraço. Até o próximo Despertar Podcast.